Vamos para a segunda questão de análise combinatória aqui, ok? Vamos observar, vamos ler com atenção. Quantos e quais são os números de três algarismos distintos, quer dizer, não pode repetir, que podemos formar usando os algarismos 2, 5 e 7. 2, 5 e 7. A questão é uma questão introdutória. Ele está pedindo quantos e quais. Esses quais, toda vez que pedir quais, você vai ter que fazer a árvore de possibilidade, não tem para onde correr. Mas a respeito da quantidade, fica muito fácil de fazer, muito simples de fazer a questão. Mas como ele pediu quais, então vamos fazer a árvore de possibilidades para nós observarmos, vermos, percebermos o que, quais são os resultados possíveis. Ok? Então vamos lá. Ele pede os números de três algarismos distintos que podemos formar usando os algarismos 2, 5 e 7. Para visualizarmos os resultados, árvore de possibilidades. Então você tem que pensar assim. Note que você vai ter o da centena, o da dezena e o da unidade. Centena, dezena e unidade, porque são três algarismos. Então vamos começar com quem? Podemos começar com 2, com 5 ou com 7. Fazendo a árvore de possibilidade tem que fazer assim. Começados com 2, começados com o 5 ou começados com o 7. Então aqui nós já temos três possibilidades. Com 2, com 5 ou com o 7. Se começar com 2, nós vamos ter na dezena, note que ele falou que não pode repetir, então eu não posso colocar o 2 novamente. Se eu comecei com 2, eu só posso usar agora o 5 ou 7. Então eu vou ter duas possibilidades aqui, que é o 5 ou 7, ou 5 ou 7. Se eu usei o 5, eu só vou ter duas possibilidades, já que eu não posso repetir, que seria o 7 e o 2. O 7 e o 2. Se eu comecei com 7, só resta o 5 ou o 2. Então aqui vem o 5 ou vem o 2. E aí vamos para o algarismo das unidades. Se eu comecei com 2, coloquei o 5 como dezena. Então na unidade só pode ser o 7, só vai restar uma possibilidade. Se eu comecei com 2 aqui, veio o 7, em seguida só pode vir o 5, já que eu não posso repetir número. Se eu comecei com 5, aqui é o 7, só falta o 2. 5, 2, então falta o 7. 7, comecei com 7, o 5 veio para a dezena, então na unidade nós vamos ter o 2. 7, 2, aqui nós vamos ter o 5. Quais são os números? 257, 257, que gera 257. 275, 275, 275. 572, que é o 572. 5, 2 e 7, 527. 7, 5 e 2, 7, 5 e 2, 752. E 7, 2 e 5, 7, 2 e 5. Ou seja, nós podemos formar 1, 2, 3, 4, 5, 6 números de 3 algarismos. 6 números de 3 algarismos. Ah, não é legal fazer assim? Não é legal fazer assim. Dá para fazer mais rápido? Dá para fazer mais rápido. É só você utilizar o princípio multiplicativo. Então vamos fazer aqui esse mesmo cálculo. Aqui serve para você visualizar. Agora, para calcular, é só você achar o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisa fazer isso. Basta fazer o seguinte. Você vai colocar 3 tracinhos. 1, 2, 3. Centena, dezena e unidade. Centena, dezena e unidade. E você vai analisar simplesmente o seguinte. Quantas possibilidades eu tenho para a centena? Pescando por aqui, para você entender um porquê lá, note que eu comecei, ó, 1, 2, 3 possibilidades. Ou começo com 2, ou com 5, ou com 7. Então aqui eu tenho, quais são as minhas possibilidades? Ou eu coloco o 2, ou eu coloco o 5, ou eu coloco o 7. Então eu tenho 3 possibilidades. 3 possibilidades. Veja o seguinte, aqui é centena, aqui é dezena e aqui é unidade. Essa centena só cabe um número. Eu tenho 3 possibilidades, mas só cabe um número. Então ou eu uso 2, ou eu uso 5, ou eu uso 7.
Eu usei um deles, apesar de ter 3. Então aqui, ó, vamos supor que eu tenha usado 7. Quantos vão restar aqui? Quais são as minhas possibilidades aqui? Já que eu não posso repetir. Se eu não posso repetir, eu elimino qualquer um deles. Eliminei um, restam 2 possibilidades. Restaram 2 possibilidades. Aqui tem 2 possibilidades. Se eu usei um número aqui, vai restar apenas uma possibilidade por final. Então, o princípio multiplicativo bastaria fazer 3 vezes 2 vezes 1. E você acha 6 resultados possíveis, que são esses 6 aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é a importância da árvore de possibilidades? É você visualizar, é você enxergar aquilo que ele quer. São esses resultados, você está vendo. E qual a técnica do princípio multiplicativo? Você multiplicou, acabou a questão. É mais rápido, dá mais agilidade no processo. Ok?